Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, a doutora Renata Pereira, nutricionista da Atlântica Natural. E como já falado aqui com o nosso presidente, a gente vai falar hoje sobre as doenças das vias respiratórias. Por quê? A gente sabe que nessa época do ano, muitas pessoas têm asma, têm bronquite, rinite, sinusite, têm pneumonia, enfim. As doenças estão aí soltas, né? E essas doenças de via respiratória, neste momento do ano, elas atacam mais. Por quê? As temperaturas baixam, a gente fica mais em ambiente fechado, com várias pessoas, e isso o vírus adora, porque o vírus vai circulando, vai passando gripe, resfriado, bronquite ataca com tempo muito seco, enfim. Então, na Atlântica Natural, a gente tem alguns produtos destinado para essas pessoas que têm asma, bronquite, sinusite, enfim. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, como o nosso presidente falou, pega papel, pega caneta, aplica, seja produto do produto, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas têm rinite, sinusite. Então, pega o que você vai aprender aqui hoje, coloca em prática, faz um vídeo, me marca a empresa, marca o presidente. Depois pega as dicas de venda, também que é muito importante. Uma coisa está linkada à outra, né? Somos empresas de produto, então aprenda do produto, depois aprenda sobre venda, demonstração de produto. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Enquanto eu compartilho aqui os slides, eu pedi a gentileza para que vocês coloquem aqui no chat um 10, se vocês estão me escutando bem, se vocês estão conseguindo visualizar a tela aqui do treinamento dos slides, para que a gente possa dar continuidade. Digite um 10 aqui no chat, se vocês estão conseguindo ver a tela, me ouvir, 10, perfeito. A gente vai falar aqui sobre esses produtos do treinamento e no final eu vou abrir para dúvidas e perguntas do treinamento de hoje. Então, anota sua dúvida, anota sua pergunta e no final eu vou abrir, aí você pode esclarecer sua dúvida e sua pergunta, tá bom? Não mande assim no meio do treinamento, porque eu não consigo visualizar e responder. Então, no término, eu abro e a gente pode responder e tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, antes da gente entrar em cada doença e nos produtos que a gente pode estar indicando da Atlântica Natural, a gente vai entender um pouquinho o que são essas doenças respiratórias, tem doença crônica, tem doença aguda, enfim, vamos entender um pouquinho dessa parte dessas doenças respiratórias, como que ela funciona, para depois a gente entrar de fato em cada doença, em cada produto. Então, essas doenças de via respiratória são aquelas doenças que vão afetar a estrutura do nosso sistema respiratório, ou seja, tudo que entra pela boca, nariz, laringe, faringe, traqueia, até chegar no nosso pulmão. Então, todo esse caminho a gente fala que são doenças do trato respiratório. Essas doenças podem acontecer com pessoas de todas as idades, desde bebê, criança, adulto, idoso, enfim, todas as faixas etárias, essas doenças podem aparecer. E essas principais doenças são gripe, rinite, sinusite, a gente teve a Covid-19, né, que também é uma doença da via respiratória, bronquite, tuberculose, asma, enfim, então todas essas doenças são denominadas doenças do trato respiratório. Essas doenças também são desencadeadas por exposição frequente por agentes poluentes. Pode ser por produtos químicos, cigarro, então quem tem asma, quem tem bronquite, só de ser fumante pode desencadear essa doença. Cigarro, infecções por vírus, bactérias, fungos também. Então a gente sabe que quem tem asma, bronquite não pode ter tapete, cortina em casa, mofo, e essa questão de chove muito, a casa fica úmida, também pode atacar. O ambiente seco também, a gente sabe, nessa época do ano, ataca muito essas doenças. Então, todas essas doenças, elas podem ser classificadas em agudas ou crônicas. Tudo vai depender do seu início e a duração desses sintomas que a gente vai apresentar. Então, algumas pessoas, logo ao nascer, já pode apresentar algum tipo de doença crônica. Por quê? Essas são as causas externas, podem ser genéticas também. Então, vamos supor, você tem asma, tem bronquite, então o seu filho, na gestação, você pode estar passando esse fator genético para ele, e ao nascer, ele pode desenvolver essa doença sendo genética
também, como bronquite, como asma, enfim. Então, essas doenças respiratórias agudas, elas vão surgir mais frequentemente a partir de infecções do sistema respiratório, ou seja, em contato com outra pessoa que esteja doente, em contato com vírus no ar, o ambiente fechado. Então, você foi num ambiente, agora nessa época do ano, alguém estava espirrando, estava gripado, espalhou aquele vírus no ambiente todo e você estava lá. E aí, depois de 2, 3 a 5 dias, você apresenta aqueles mesmos sintomas. Por quê? Você foi infectado por aquele vírus, porque estava num ambiente propício para ele se desenvolver e, consequentemente, você estava apto, né, a pegar esse vírus, porque você estava com o seu sistema imunológico e baixo, ou seja, não estava com o sistema imunológico fortalecido, e aí entrou em contato com esse vírus e ele conseguiu se instalar dentro do seu organismo, apresentando esses sintomas. Então, em todas essas doenças de via respiratória, qual que é a melhor prevenção, pessoal? Sempre lavar as mãos, tossiu, espirrou, sempre cobrir com papel para que você possa jogar fora, sempre lavar as mãos, passar um álcool em gel. Nessa época do ano, fundamental evitar ambientes fechados, com muitas pessoas, porque o vírus dessas doenças respiratórias adoram ficar em ambientes fechados, sem circulação. Sempre que for tossir ou espirrar, cobrir, né, esse nariz, essa boca, com um papel descartável para que você possa jogar fora. Nunca compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafa de água, copo, talher, prato, enfim, algo que você possa passar isso, algo que você possa passar isso adiante para as pessoas. E sempre que você apresentar um sintoma, seja de resfriado, de bronquite, enfim, alguma coisa desse tipo, sempre procurar ajuda, não frequentar ambientes fechados. Se você sabe que você está gripado, está resfriado, enfim, não se junte com outras pessoas saudáveis que não estejam doentes, porque possivelmente você possa levar esse vírus para essa pessoa também. Então, esses são os cuidados básicos de doenças respiratórias que a gente precisa sempre ter esse cuidado, principalmente nessa época do ano, que as doenças estão aí soltas devido à condição do tempo. E agora, entrando nesses tipos de doenças, então, como eu disse, a gente tem as doenças agudas e as doenças respiratórias crônicas. Então, as doenças agudas, como que elas funcionam? Tem início rápido, vai durar em média ali de 3 meses, o tratamento é curto. Então, perceba, isso é um diagnóstico de doença aguda. Em 3 meses aí, dependendo do caso dessa doença, a gente consegue fazer o tratamento e a pessoa consegue realmente se livrar dessa doença respiratória aguda. Então, normalmente, essas doenças agudas vão estar relacionadas a infecções do sistema respiratório e elas podem, sim, ser transmitidas de uma pessoa para outra. Em alguns casos, essas doenças agudas podem se tornar crônica, dependendo do estado de saúde da pessoa e do tratamento. Então, vamos supor, você está com uma doença respiratória aguda, você não fez o seu tratamento adequadamente durante esses 90 dias, então o seu corpo não conseguiu combater aquela doença e você não conseguiu tratar ela efetivamente. Isso pode ser que lá para frente essa doença vire crônica. Dá um exemplo. Quem tem o diagnóstico de rinite, né? Muitas pessoas falam que rinite não tem cura, enfim, se você conseguir fazer o tratamento, possa ser que você tenha uma melhora de 90%, 95%, como você pode controlar a doença. Se você não cuidar, eu não vou usar nenhum produto, eu não vou cuidar do meu sistema imunológico, eu não vou usar nenhum óleo essencial, que é super indicado nessa época do ano, o que vai acontecer com essa doença aguda que teria condições melhores de tratamento? Você não vai conseguir. Então, você vai deixando aquela rinite se instalar no seu corpo, aquela alergia vai aumentando, 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 vai chegar uma hora que ela vai virar crônica. Ou seja, você não vai conseguir fazer um tratamento efetivo
e talvez realmente se livrar dessa rinite. Então, tudo vai depender de como você trata, de como está o seu sistema imunológico, por isso que eu sempre falo. A prevenção é fundamental. Sempre tome suplementos, se alimente bem, tome bastante água, fortifica, né? Deixa o seu sistema imunológico forte, o seu corpo forte, porque essas doenças de vias respiratórias vai ter uma dificuldade para se instalar dentro do seu organismo. Já as doenças crônicas têm um início gradual, ou seja, duram mais de 3 meses. E muitas vezes é necessária a utilização de remédios por longos períodos. Então, às vezes, só a suplementação não vai dar conta dessas doenças crônicas, vai dar crise no caso de asma, de bronquite, aí, infelizmente, vai ter que entrar com medicamentos, vai ter que procurar um médico, porque aí realmente pode ficar sério, pode dar falta de ar, baixar o nível de oxigênio do sangue, enfim, então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, de forma geral, essas doenças crônicas, elas vão afetar as estruturas diretamente do nosso pulmão e podem estar ligadas a algum tipo de inflamação de longa duração, sendo mais comuns aquelas pessoas que fumam, as pessoas que estão mais expostas à poluição, à poeira, ou aquelas pessoas que têm já um fator genético a mais para ter alergia. Então, são pessoas que têm mais propensão a ser alérgicas à poeira, a cigarro, ao ambiente. A gente sabe que tem pessoas que são alérgicas a esse ambiente seco ou ambiente úmido dessa época do ano. Então, realmente, a gente precisa cuidar do nosso trato respiratório para que realmente, de fato, a gente não tenha essas doenças. E se tiver, a gente vai aprender aqui hoje a utilizar os suplementos para que a gente possa controlar e até mesmo se livrar dessas doenças. Então, as principais doenças agora de via respiratória que a gente mais vai encontrar, primeira, a gripe. Então, a gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza, que a gente tem até vacina já desenvolvida. Vai durar em torno de 7 a 10 dias essa gripe, pessoal, tá bom? Muito se fala, quando eu tô com gripe, toma remédio que passa. Não, gripe e resfriado, a gente não tem nenhum medicamento que faça cura. O que os médicos prescrevem é um antitérmico ou aqueles remédios para gripe que tem cafeína, que na verdade não é para gripe, sim, a cafeína vai te dar mais disposição, porque a gripe te deixa mais moado, o corpo mais cansado. Então, a cafeína nesses medicamentos vai fazer isso, vai te deixar mais disposta, com mais energia, tirar dor de cabeça. Então, é isso que esses medicamentos vão fazer. Os sintomas da gripe são conhecidos, principalmente como tosse, dor de cabeça, febre, coriza. E, normalmente, no inverno, as pessoas ficam mais em locais aglomerados, ou seja, com mais pessoas, fecha a janela porque está mais frio. E tudo isso faz com que o vírus vá se multiplicando, vai passando de uma pessoa para outra, e aí essa gripe aumenta. Quem nunca esteve gripado ou resfriado em casa, 1, 2 dias, aí depois seu esposo, sua mãe, seu filho pegou. Porque você criou aquele ambiente, né? Ficou espirrando aquele vírus, foi lançado ao ambiente. Se a pessoa que estava junto com você não tiver com o sistema imunológico fortalecido, ela acaba se contaminando, esse vírus acaba entrando dentro do organismo dela e também ficando gripada ou resfriada. No caso já do resfriado, é muito frequentemente a gente confundir com a gripe, mas é provocado por outro tipo de vírus, não pelo caso da influenza, que é o da gripe. Então, o que, que a gente vai fazer na maioria dos casos de gripe? Os sintomas da gripe vai melhorar de acordo com o tratamento em casa. Entretanto, crianças, idosos, pessoas com imunidade baixa, com alguma doença autoimune, sempre devem ser acompanhadas por um clínico, por um médico, enfim, e acompanhar a evolução dessa gripe. Se tiver, passou ali 7 a 10 dias, não teve melhora, procura um médico. Teve falta de ar, procura um médico, enfim, qualquer sintoma anormal dessa gripe, o que você esteja percebendo, que ao invés de melhorar, você está regredindo na sua gripe, sempre procure um médico e utilize os suplementos que a gente vai passar aqui para vocês, tanto na prevenção, quanto já com a doença instalada, que vai ajudar bastante. Então, a gripe, eu coloquei até um desenho aqui para que a gente possa ver.
é um vírus que está no ar e vai entrar pela nossa boca. Por isso que o Ricardo sempre fala do natose bucal, para a gente colocar diretamente na garganta, porque já vai direto para a nossa corrente sanguínea, aumenta a nossa imunidade e forma a proteção na nossa garganta para que esse vírus não entre de fato ou pelo nariz também. Então, a gripe, a gente sempre se contamina pela boca ou pelo nariz. Na verdade, todas essas doenças de vias respiratórias são pelo nariz ou pela boca que o vírus acaba entrando e se instalando no nosso organismo. E quais são as sugestões para quem está com gripe ou resfriado da Atlântica Natural? O Imunipro. Quem não sabe, o Imunipro é um suplemento alimentar que contém cafeína também. Então, ele pode ser utilizado na prevenção de gripes e resfriados, ou quando a pessoa já está gripada e resfriada. Porque, como eu disse, a cafeína vai te dar mais disposição, mais energia, ajuda a tirar aquele cansaço, aquela dor de cabeça que a gripe dá, né? Aquele peso na nossa cabeça. Fora que tem vitamina C, tem outros componentes desses suplementos que vai ajudar, assim, na prevenção e no tratamento da sua gripe ou do seu resfriado. Imune C, que é um suplemento de vitamina C em tablete efervescente, que você vai diluir ali na água, consumir um tablete por dia já é o suficiente, você já vai ingerir a recomendação diária de vitamina C, vitamina A, zinco, selênio, tudo destinado ao fortalecimento do seu sistema imunológico. O mito que muitas pessoas falam, você está gripado, toma vitamina C que passa. Não necessariamente é a vitamina C que vai fazer com que você melhore daquela gripe, mas a vitamina C, por ser um rico em antioxidante, ela vai ajudar o seu corpo a ter uma resposta imunológica muito mais rápido, e isso vai fazer com que você melhore mais rápido essa gripe ou desse resfriado. O grande segredo, pessoal, sempre a prevenção. Não está doente? Utilize esses suplementos se você quer prevenir doenças de via respiratória. É o grande segredo. Aloe vera, que é um produto fantástico, vocês vão ver aqui em todas as doenças de via respiratória. Por quê? O aloe vera, além de fortalecer nosso sistema imunológico, ele vai fazer com que o pH do nosso sangue fique alcalino. Eu já expliquei aqui algumas vezes para vocês. Quando a gente deixa o pH do nosso sangue alcalino, dificilmente a gente tem um sistema imunológico fraco, dificilmente a gente desenvolve doenças. Quando a gente não utiliza aloe vera, não dorme direito, não se alimenta bem de frutas, legumes, verduras, faz uso de muito refrigerante que tem o pH super ácido, o nosso sangue vai ficar ácido. E com isso a gente vai desenvolver muitas doenças e ficar propício a doenças agora de inverno. Então, sempre tome o seu aloe vera. Indicação é 2 cápsulas ao dia. Agora a gente tem o líquido também, que facilita muito, é muito mais concentrado do que em cápsula. Então, tem algumas pessoas que perguntam, doutora, por que o de cápsula saiu? Por questão de Anvisa mesmo, de legislação. Então, saiu ele e entrou o aloe vera em gotas, muito mais forte. Então, de 10 a 20 gotinhas que você toma ao dia, você vai ter uma eficácia muito grande. Então, o de cápsula saiu mesmo só por causa de legislação, tá bom? Natose bucal, que ele vai fortalecer o sistema imunológico também, vai blindar que o vírus entre diretamente no seu organismo, pela boca, pela garganta, enfim, e vai ajudar nessas doenças de via respiratória também. Natose Power também vai ajudar na questão de dor de cabeça. Então, a gente sabe, se pegar Natose Power junto com algumas gotas de óleo essencial de menta, aplica assim na mão, passa nas têmporas, na testa, faz uma massagem na nuca. Isso vai fazer com que você alivie bastante a sua dor de cabeça. O óleo de melaleuca também pode ser utilizado ou na forma de algumas formas que a gente já utilizou aqui no treinamento. Sempre, pessoal, óleo essencial a gente vai utilizar como nesse caso de doenças de via respiratória. Ou no difusor, tá? Você colocar ali no seu difusor e deixar no seu ambiente. Ou você vai colocar algumas gotinhas na sua mão, vai esfregar e vai fazer a inalação
através das mãos, realmente várias vezes ao dia. Isso vai ajudar muito, principalmente o óleo de menta, ele abre todas as vias respiratórias. Então, se você vai dormir, tá com o nariz entupido dessa gripe, desse resfriado, enfim, passe ali, pinga umas gotinhas de óleo de menta, cheira, que você vai ver, abre todas as suas vias respiratórias, ajudando na respiração melhor, para que você possa dormir melhor ou durante o dia também. E o de melaleuca, quem não sabe, melaleuca, ele mata vírus, fungo, bactéria. Então, você também pode misturar ali na sua mão uma gota do de menta, uma gota do de melaleuca, esfrega as mãos, faz a inalação assim várias vezes ao dia e vai conseguir matar esse vírus, essa bactéria. Pode colocar no seu difusor em casa. Quem não tem difusor, uma dica muito legal é pegar uma vela comum mesmo, acende essa vela, deixa ela derreter um pouquinho. Pinga o óleo essencial do lado ali do fogo, desse pavio da vela, o de menta, de melaleuca, enfim, deixa ligada essa vela no ambiente. Então, quem não tem difusor pode utilizar isso, conforme vai queimando aquela cera que já está derretida em contato com o óleo essencial, esse óleo essencial vai exalando no ambiente também, te ajudando no caso de menta ou de melaleuca, no caso de gripe e de resfriado. Então, esses são os suplementos da Atlântica Natural indicado em caso de gripe e resfriado. Rinite crônica, pessoal. Então, a rinite, a gente tem essa inflamação na parte interna do nosso nariz. Coloquei até uma foto ali para que vocês possam ver. Então, é a inflamação da mucosa interna do nosso nariz que causa a rinite, aquelas coceiras, enfim. E o que vai ocasionar isso? Muitas das vezes, a alergia ela é causada por pelos de animais, pólen, mofo, poeira, perfume, fumaça de cigarro, o ambiente também agora nessa época do ano, ou muito seco, ou muito úmido, quando começa a chover que a casa fica muito úmida, enfim, tudo isso vai fazer com que ataque a rinite, quem já tem essa propensão a ter esse caso de alergia. Então, isso vai alterar também poluição no ambiente, alterações rápidas de estresse emocional, uso excessivo de descongestionantes nasais, as pessoas que têm o hábito de não estar sentindo nada e sempre colocar aqueles remédios no nariz também, ingestão de alimentos picantes, então, nesse caso, é conhecida como rinite crônica não alérgica. Então, a gente tem esses casos aí de rinite alérgica, rinite não alérgica, enfim. E os sintomas mais comuns dessa rinite crônica são basicamente os mesmos: espirro, tosse seca, coriza, nariz entupido e até mesmo dor de cabeça. Por quê? Por conta dessa inflamação dessa mucosa da parte interna do nosso nariz. Coceira no nariz, coceira nos olhos, na garganta, no ouvido, na cabeça, enfim. É algo que realmente acaba pegando ali a nossa cabeça toda, porque o nariz está ligado com a garganta, que está ligado com o ouvido, pessoal. Então, é tudo muito próximo e acaba uma coisa mexendo com a outra. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Sempre procurar um médico, otorrinolaringologista, é o médico indicado para tratar de rinite, dando o diagnóstico, faz o tratamento. Normalmente, eles vão dar algum spray, alguma coisa do tipo, mas na Atlântica Natural, a gente tem também os suplementos que vai te ajudar muito nessa questão. Primeiro, geleia real, por quê? Porque vai te ajudar como se fosse um antialérgico. A geleia real vai ajudar a aliviar aquelas coceiras do nariz, do olho, enfim. A curcumais, que é um anti-inflamatório e um antialérgico também, vai te ajudar nessa questão. O aloe vera, novamente, porque vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico. O natós bucal, porque fortalece o sistema imunológico também. E o óleo essencial de menta, que vai fazer com que pare a coriza. Quem sabe, quem tem rinite, fica escorrendo aquele líquido quente, né? Várias vezes ao dia. Então, o óleo de menta vai ajudar muito a cortar essa coriza. Se tiver dor de cabeça, nariz entupido, que são características da rinite. Então, todos esses suplementos vai ajudar. E o óleo essencial de menta também vai ajudar bastante nessa questão.
Sinusite crônica também. Então, o que ocasiona essa sinusite crônica? Eu coloquei até uma imagem aqui. Então, a gente tem de um lado o seio frontal, o seio maxilar, a mucosa limpa, ou seja, não está inflamada. E do outro lado, uma pessoa com sinusite crônica, ou seja, no seio frontal, ali daquela face, vai ter secreção. Nada mais é do que um pus. É uma inflamação que vai ter um pus ali. O diagnóstico, o médico consegue fazer através de raio-x, ver se tem essa secreção, esse muco, né? E vai fazer com que inflame. Então, fica assim, bem dolorido, pode ficar até adormecido ali no local, fica inchado realmente. Casos mais graves precisam até fazer cirurgia para tirar essa secreção, esse muco. Então, a sinusite crônica vai acontecer quando os espaços do nariz e da face, como está ali na foto, ficam obstruídos por causa do muco ou inchaço por mais de 12 semanas e não melhoram, mesmo fazendo nenhum tipo de tratamento. A pessoa que tem sinusite crônica vai sentir dores na região do rosto, sensibilidade nos olhos, nariz entupido, tosse, mau hálito e até mesmo dor de garganta. Pessoas que já trataram de sinusite aguda têm pólipos nasais ou desvio de septo, estão mais propensas a desenvolver esse tipo de sinusite, que é o acúmulo dessa secreção no local também. Quais são os suplementos que vai ajudar a pessoa? Primeiro, a aloe vera, pessoal, ajuda muito nessa questão de desinflamar realmente. O natose bucal vai fortalecer o sistema imunológico novamente. A curcumais é um anti-inflamatório, então ajuda a aliviar as dores, a inflamação dessa face. Óleo essencial de menta e de lavanda, da mesma coisa, vai fazer a inalação desse óleo. Uma gotinha do de menta e um de lavanda e vai cheirar. O de menta vai abrir, né, essa via respiratória, e o de lavanda vai acalmar essa sensibilidade que a pessoa está no local. Então, a lavanda calma, ela também é um anti-inflamatório, ajuda bastante. O óleo de copaíba, pessoal, junto com natuosa, é excelente. Então, pega um pouco de natuosa, coloca na mão, umas 2, 3 gotinhas do óleo de copaíba, mistura e passa no seu rosto, assim, bem onde tem essa inflamação, né? Que a gente fala que é nessa zona T aqui, sempre da testa, e aqui na bochecha, passa realmente ali esse natuose junto com óleo de copaíba. Nunca passar óleo essencial diretamente na pele, porque você pode queimar, mas com natuose, que a gente utiliza como óleo carreador, um diluente desses óleos essenciais, a gente pode. Então, põe ali um pouquinho de natuose, umas gotinhas, você pode até colocar do de lavanda, o de copaíba. Copaíba é um ótimo anti-inflamatório, um antibiótico, um anti-inflamatório natural. Aplica ali na região realmente do seu rosto, que você vai ver que vai ajudar muito a desinflamar e tirar essas dores por conta dos sintomas da sinusite. Faringite, então, a faringite é uma infecção causada por vírus ou bactéria que vai atingir a região do fundo da nossa garganta, como a gente fala que é a faringe. Então, eu coloquei na foto. Os sintomas mais comuns são dor para engolir, garganta com sensação de arranhar, febre. Então, o que vai ajudar nesse caso? Fundamental, o natose bucal, porque a gente sabe que dá um alívio já imediato na garganta. Esse ozônio vai direto para a nossa corrente sanguínea, vai ajudar o nosso sistema imunológico, alivia ali aquele ozônio, a tirar a dor. Então, ingerir, a gente pode estar permeando sempre na garganta um natose bucal, que vai aliviar muito essa inflamação, essa dor na garganta. O curcumais, que é um anti-inflamatório natural, tem gengibre, enfim, também vai ajudar muito a tirar essa dor, essa inflamação da faringite. Tem pessoas que ficam até rouca, perde a voz, né, por causa dessa inflamação que dá da faringite. O Natuose Power, você pode aplicar por fora aqui, ó, da sua garganta. Então, aplica esse Natuose Power, vai te ajudar também a tirar essas dores de garganta. E o óleo de menta, juntamente com o Natuose e o óleo de copaíba, você também pode aplicar aqui toda na garganta. Então, vai dormir?
faz a mistura ali na sua mão. Natoz, óleo de menta, óleo de copaíba, passa toda a região aqui da sua garganta, do lado de fora, e dorme, pessoal. Vocês vão ver que no outro dia vai estar desinflamado, você vai estar respirando melhor, não vai estar doendo tanto. Então, são algumas formas que a gente pode estar utilizando esses suplementos para aliviar os sintomas e tratar realmente, de fato, essas doenças de via respiratória. A pneumonia, então, a pneumonia ela é uma infecção que vai atingir os alvéolos pulmonares, que funcionam como o nosso saco de ar. Então, tá ali na foto. Tem os broncos, o bronquíolo, tem os alvéolos. Então, dentro desse alvéolo fica a inflamação, que seja um fluido que fica dentro ali daqueles alvéolos, que vai dar essa doença pneumonia, ou seja, são fluidos ali naquele pulmão que não deveria estar ali. Isso causa febre, dor, falta de ar, é uma doença muito séria realmente que dá agora no inverno, a gente precisa ficar bem atento sobre ela. Essa doença pode atingir um lado do pulmão ou os dois lados, e sempre é causada por vírus, bactérias ou fungos. Então, essa pessoa vai sentir dor ao respirar, dor no pulmão, febre acima de 39 graus, dor para respirar, tosse com secreção, calafrio, falta de ar, enfim. Então, é sempre bom a gente ficar em atenção. Deu febre, tá com sintomas? Procura um médico, vê se você precisa ficar lá no hospital, alguma coisa do tipo, mas você pode utilizar também, além dos medicamentos que o médico vai te prescrever, você pode utilizar esses suplementos aqui. Aloe vera, fundamental também, para sempre deixar o pH do seu sangue alcalino e equilibrar. Óleo de copaíba, também, lembra que eu falei para vocês? Que é um anti-inflamatório, muito bom. Óleo de menta e de melaleuca. Por quê? Melaleuca vai matar vírus, fungo, bactéria. Então, você pode fazer da mesma forma. Natoz, na mão, copaíba, menta, vai aplicar, pode passar na garganta, no peito, atrás aqui nos pulmões, vai te ajudar muito. E a melaleuca também, porque vai te ajudar a matar esses vírus, essa bactéria aí dessa pneumonia, de gripe, de resfriado. Asma, outra doença muito comum agora nessa época do ano. Então, a asma acontece devido à inflamação nas partes internas do pulmão, provocando inchaço e reduzindo a passagem do ar nessas estruturas. Por isso, os sintomas são falta de ar, dificuldade para respirar, tosse sem catarro, chiado no peito e fadiga. A asma é desconhecida, né? Mas sofre por alergias também. Então, pai ou mãe com asma, tem tido outras infecções respiratórias também, a criança pode nascer com essa doença genética também passada ou desenvolver ao longo da vida também. Então, aqui eu coloquei uma foto de um pulmão saudável, sem asma. Vocês podem ver que os vasos, né, os brônquios, estão abertos, fazendo com que a gente tenha uma boa passagem do ar. Já o pulmão com asma, a gente tem esse brônquio com essa obstrução nesses vasos. Então, por isso vem essa dificuldade de respirar. A gente tem uma vasoconstrição nesse vaso, fica ali bem estreito, isso vai ocasionar dificuldade de respirar, dar aquele chiado, dificuldade realmente. Então, isso é o que a gente chama de asma. E o que a gente pode fazer para ajudar? Sempre aloe vera para fortalecer esse sistema imunológico na prevenção e no tratamento. Natoz bucal também, que vai ajudar muito a fortalecer esse sistema imunológico. Óleo de copaíba, óleo de menta e óleo de lavanda. Se vocês perceberem, a maioria dos suplementos são os mesmos para doenças de via respiratória, que todos vão ajudar desde a gripe que a gente falou até agora a asma. Então, são suplementos realmente que ajudam muito nessa questão de via respiratória, tanto na prevenção quanto no tratamento. A tuberculose também é uma doença contagiosa causada pela bactéria, mais popularmente conhecida como bacilo. Então, essa doença vai afetar os pulmões, dependendo do grau, ela pode afetar até outros tipos de órgãos, como rins, ossos, coração.
Então, realmente é uma doença que tem menos hoje em dia, mas ainda tem. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque é uma doença um pouco mais grave, que pode levar a pessoa até a óbito. Novamente, aloe vera, nato bucal, óleo de copaíba, menta e melaleuca. Na tuberculose, pessoal, é sempre bom a gente sempre tomar cuidado. Pessoas que estão com um diagnóstico, evitar tomar água no copo, os mesmos talheres, enfim, porque isso é passado desse jeito, tá? Cigarro, copo, enfim. Então, uma pessoa que é diagnosticada com tuberculose, você realmente tem que tomar esses cuidados para que não possa contaminar outras pessoas. Bronquite aguda, então a bronquite ela vai acontecer quando os tubos que levam o ar da nossa traqueia até o nosso pulmão, chamados de brônquios, ficam inflamados. Então, a bronquite tem, em média, aí, duração curta e é causada por um vírus. Muitas vezes, os sintomas da bronquite podem ser confundidos com da gripe, resfriados, enfim. Por quê? Vai ter coriza, vai ter tosse, chiado no peito, cansaço, dores nas costas e febre também. Então, além da gente ter aquele brônquio inflamado, obstruído, como está ali na imagem, a gente vai ter um muco, diferente da asma, que é só o estreitamento ali daquele brônquio. Na bronquite, a gente tem algo a mais. A gente tem esse brônquio obstruído e ainda com excesso de muco. Quais são os principais suplementos que a gente pode estar utilizando? Aloe vera, novamente, nato-ós bucal, óleo essencial de menta, melaleuca, alecrim, que em breve a gente vai estar lançando também, o de lavanda, porque vai estar acalmando esses brônquios, e o óleo de copaíba, que nesse caso tem ação de expectorar esse muco que está dentro dos brônquios. Como é que a gente vai fazer, tá bom? Ou a inalação desse óleo de copaíba, muito importante, no guia de produto tem lá como a gente pode estar utilizando esse óleo de copaíba. Então, nesse caso, ele tem ação expectorante, vai ajudar a gente a eliminar o muco dos nossos brônquios. Aqui eu coloquei uma imagem dessas 3 doenças, que uma está ligada à outra, né? São sintomas bem parecidos. Então, a asma, a gente vai ter chiado, dispneia, fadiga. A bronquite, a gente tem, ó, além desses da asma, a gente tem irritação na garganta, tosse com secreção. E na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem aperto no peito, tosse seca, pigarro, falta de ar, enfim. Então, é uma doença que uma vai ligando a outra e são bastante comuns agora, nessa época do ano, devido ao clima que estamos tendo. Então, essa foi a explicação das principais doenças de via respiratória, indicação dos produtos da Atlântica Natural. Vou tomar uma água aqui, vou abrir o chat. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta de alguma doença, de algum suplemento que foi falado aqui hoje, pode mandar que eu vou lendo e vou esclarecendo aqui para vocês, tá bom? O pessoal tem falado que Power tem ajudado muito na sinusite, na gripe. Então, Cida, ajuda muito mesmo. Coloque agora óleo de menta junto nesse Power, óleo de lavanda, o de copaíba, vai potencializar ainda mais esse Natuós Power, porque o Power já tem um pouquinho de menta, mas você pode ali, na hora que você for usar, agregar mais, que vai potencializar e ajudar ainda mais, tá bom? Se você for fazer, pessoal, essa misturinha que eu falei para vocês, de lavanda, melaleuca, copaíba, eu indico sempre pegar o óleo de girassol, que é o Natuós, que ele não tem nada. Pegue esse Natuós e coloque os óleos essenciais, faça essa mistura para que você possa utilizar. Vai ficar muito melhor do que o Natuós Power, que tem alguns outros componentes. Não pode passar o óleo de ozônio no rosto, tipo melasma? O Natuós, não é treinamento aqui hoje de ozônio, mas o Natuós, ou Natuós rosto, ele é feito para aplicar no rosto, sim. Pode estar aplicando no caso de melasma, tá bom? É óleo essencial que não pode estar passando direto na pele. Acho que você se confundiu. Então, óleo essencial que a gente lançou de laranja doce, de limão siciliano, menta, melaleuca, copaíba, esses óleos essenciais, em contato diretamente na pele, a gente não pode passar. A gente precisa diluir ele junto com o Natuós
para fazer a aplicação. Agora, o Natoz, rosto, pode passar diretamente no rosto sem problema algum. Embora o tema seja doenças respiratórias, pode falar um pouco sobre trombose, o trombo. Então, Daniel, fica para uma próxima, tá? Eu vou deixar aqui no contato, se você quiser até indicações para trombose, para trombo, enfim, a gente tem alguns suplementos que ajudam. Então, eu vou deixar meu contato aqui no final, você pode entrar em contato, que eu te esclareço essa questão, tá bom? Hoje a gente está dando prioridade realmente para o treinamento de hoje, para os suplementos que foi falado. Quando falar de sugestão, é necessário fazer uso de todos os suplementos que foram expostos na apresentação? Não, mas são os principais. Então, são os principais. Escolha ali pelo menos 2 ou 3 suplementos para que você possa estar utilizando. Então, a maioria que a gente sempre vai estar falando, fala que pode estar utilizando todos? Também pode, sem problema algum. Um não vai ter interação com o outro, tá bom? Mas se você quiser saber qual vai ser melhor para você, enfim, aqui eu passei sugestão de quais são os melhores que nós temos para determinada doença. Ficou com alguma dúvida? A gente tem o guia de produto, pessoal. Eu vejo que vocês utilizam um pouco ainda, um guia de produto oficial da empresa, que tem todos os produtos da Atlântica Natural, a descrição, para que serve aquele produto, as principais recomendações, sugestão de uso, os principais benefícios daquele suplemento. Então, lá tem bastante informação para vocês, imprimam, estudam, que isso vai fazer total diferença quando você for fazer a demonstração, quando você for fazer um vídeo do produto, quando você for fazer a amostra de um determinado produto, ou falar para o seu cliente, vai passar muito mais credibilidade e você tem conhecimento. Vai te ajudar nas técnicas de venda que você vai aprender aqui, porque você vai aprender técnica de venda, junto com o conhecimento de produto. A junção dos dois, você vai aplicar e você vai ter muito mais resultado. Qual dos óleos essenciais não pode passar diretamente na pele? Todos os óleos, tá? Óleo essencial não pode passar nenhum diretamente na pele, que pode causar queimadura. Sempre tem que diluir junto com o Natoz, pessoal. Outra dica, não pode pegar o Natoz, eu quero colocar óleo de copaíba, que eu vi que é bom, que é anti-inflamatório, vou colocar direto no Natoz e vou deixar. O fabricante falou pra gente que a gente não pode fazer isso, então qual que é a recomendação? Pegue o seu Natoz, na hora que você for usar, coloque na sua mão um pouco, pegue o óleo de copaíba, o óleo de lavanda, de menta, enfim, mistura ali naquele Natoz na sua mão, mistura, e aí sim você pode passar no corpo, fazer massagem, alguma coisa do tipo. Tá? Mas óleo essencial puro não pode passar diretamente na pele, sempre com o Natoz. Quando falou sobre a utilização da aloe vera e também do Natoz bucal, na internet deu uma travada, não consegui acompanhar. Então, Patrícia, o Natoz bucal, ele vai fazer com que você tenha um sistema imunológico fortalecido, e como você vai aplicar ele diretamente na garganta, o ozônio ele vai fazer com que você forme uma barreira protetora na sua garganta, impedindo que o vírus entre diretamente dentro do seu organismo. Por quê? O vírus entra muito pela boca. Então, se você está ingerindo sempre aloe vera, Natoz bucal, faz uma proteção e esse vírus não consegue entrar dentro do seu organismo. O aloe vera, ele vai fazer com que você tenha um sistema imunológico fortalecido, e ele é muito bom porque ele deixa o pH do seu sangue alcalino, ou seja, quando o pH do seu sangue está alcalino, você não fica doente, você não desenvolve doenças, inflamações do seu corpo. Quando você não ingere e ainda consome refrigerante, não dorme bem, não ingere água, frutos, legumes, verduras, o pH do seu sangue fica ácido. Você vai desenvolver muitas doenças, você vai ficar muito mais doente e o seu sistema imunológico vai ficar enfraquecido. Então, por isso que a gente sempre fala o principal, aloe vera e bucal na prevenção e no tratamento de qualquer doença de via respiratória ajuda muito. Todos esses óleos é sempre temperatura natural? Sim, pessoal, tá?
óleo essencial não é para colocar na geladeira. Você abre ele, por isso que ele vem em vidro da cor âmbar, para não ter nenhuma reação com luz. Então, é só não deixar exposto no sol, nada disso. Abriu ali, utiliza, fecha, deixa em temperatura ambiente mesmo esse óleo essencial. Pode fazer uma mistura natuoz bucal com natuoz essencial de limão? Pode, não tem problema algum, tá? A literatura diz pra gente que óleo essencial a gente não pode estar ingerindo, que ele não foi feito para isso, tá bom? Mas, segundo o fabricante, a gente pode estar utilizando ele de 1 a 2 gotas em 100 ml de água e pode estar ingerindo uma vez ao dia, tá bom? Segundo o fabricante, foi isso que ele passou para gente. Somente com natuosa a utilização dos essenciais? Isso. Óleo essencial, pessoal, a gente não vai misturar com água, tá? A não ser se você for tomar 1 gota de limão com um pouquinho de água, aí tudo bem. Com outro tipo de creme, não, porque o óleo essencial pode ter algum tipo de reação com esse creme, com algum componente desse creme. Então, óleo essencial, a gente sempre vai precisar de um óleo carreador, que no caso da Atlântica Natural é o Natuoz, por causa do óleo de girassol. Então, sempre que a gente for passar na nossa pele, do modo que eu falei aqui para vocês, ou no treinamento de óleos essenciais, que ficou gravado na página do YouTube da Atlântica Natural, sempre diluir com natuoz se você for passar diretamente na pele por alguma coisa, tá bom? Fabricante do óleo essencial, a gente não vai fazer propaganda aqui dele, mas está na embalagem, tá bom? Nas embalagens que vem o óleo essencial no rótulo, tem ali os dados do fabricante também. Então, pessoal, vou deixar aqui no Instagram, sigam lá, façam esse desafio que o presidente falou aí para vocês, virem blogueiro do produto, falem, façam vídeos, dê o seu testemunho. Olha, utilizei esse produto no treinamento ontem, que tenho rinite, tenho asma, tenho bronquite, e deu muito certo, me ajudou, dormi bem, mostra o produto, fala da forma que você utilizou, que a gente ensinou aqui no treinamento, me marca o presidente, marca a empresa para que a gente possa divulgar e mostrar os depoimentos, né, que isso vira como aprovação social dos produtos. Vou deixar aqui o contato só para consultores da Atlântica Natural. Então, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, se você ficou com alguma dúvida do treinamento, ou tem alguma dúvida de produto, alguma coisa do tipo, mande sua mensagem ou seu áudio lá, que assim que possível a gente retorna e responde para vocês. Então, é um canal diretamente exclusivo para consultores da Atlântica Natural. Jorge, vendi um curcumais e ganhei um cadastro hoje. Parabéns! Por quê, pessoal? Seja produto do produto. Somos empresa de produto. Então, você precisa usar o produto, mostrar o seu resultado, saber falar desse produto. Imagine, uma pessoa perguntar, você tem um produto para rinite? Você fala, não sei. Então, isso não passa credibilidade. Então, a Atlética Natural muito preocupada com isso. Tem o guia de produto que você pode consultar, tem o WhatsApp da Nutri que você pode tirar a sua dúvida, tem os treinamentos todas as terças-feiras aqui de produto. Então, uma terça-feira a gente tem de nutrição, no outro de ozônio. Então, a gente sempre tem esses treinamentos para que você possa realmente estudar e ter o conhecimento um pouco mais técnico desses suplementos, enfim, a indicação. Todos os treinamentos estão ficando gravados na página do YouTube da Atlântica Natural. Se você não segue, vai lá, segue. Você pode rever todos esses treinamentos, papo do presidente. E quem quiser o PDF do treinamento de hoje, pode me pedir nesse número, que amanhã eu encaminho para vocês.
tá bom? Sem problema algum. Então, quem quiser esse PDF, é só me pedir nesse número, que amanhã eu passo para vocês sem problema algum, tá bom? E a gravação vai ficar disponível na página do YouTube da empresa. Então é isso, pessoal. Não temos mais perguntas e dúvidas aqui de vocês. Espero ter contribuído um pouco do meu conhecimento aqui para vocês hoje, nessa noite, entendendo, explicando um pouquinho como funcionam essas doenças de via respiratória. Nessa época do ano é muito comum e a gente precisa assim, se prevenir. E caso você apresente alguma delas, fazer o tratamento adequadamente para que você fique bem, que você se restabeleça, né? Muito importante, pessoal, sempre falo, fazer uso de suplementação. Vocês estão em empresa que tem suplementos alimentares. E devido à nossa alimentação, mesmo que você consuma frutas, legumes, verduras, ainda são pobres. A gente sempre precisa suplementar através desses suplementos alimentares. Não tem nada a ver com medicamento, tá bom? Medicamento é algo químico que vai dar efeito colateral. Suplementos alimentares não, são vitaminas, são minerais, frutas, legumes, enfim, que estão em cápsula ou em líquido, que vai fortalecer e trazer as vitaminas e minerais que o seu corpo precisa diariamente para trabalhar bem, para que você tenha uma boa noite de sono, uma saúde boa, uma boa imunidade, uma boa qualidade de vida, tá bom? Então, é sempre importante a gente fazer uso de suplementação. Então, se você está na Atlântica Natural, se você está acima do peso, enfim, seja o produto do produto, utilize, perca peso, fale do seu testemunho, que isso vai inspirar muitas outras pessoas e, consequentemente, você vai conseguir vender mais e vai conseguir trazer novos associados para a sua equipe, tá bom? Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa noite. Espero ter contribuído com vocês. Nos vemos na nossa próxima terça-feira com treinamento aqui novamente de produto para vocês, tá bom? Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.